Olha, hoje a gente vai mergulhar num plano de transformação que é bem particular. Não é só sobre dieta, sabe? Ou um programa de exercícios qualquer. É, na verdade, um projeto detalhado para reconstruir a vida de dentro para fora, conectando corpo e alma. E o ponto de partida para essa jornada toda? Um desejo profundo de mudança. E a base de todo esse projeto está, na verdade, nessa frase aqui, que é muito poderosa. Para ter a vida que eu quero, eu sei que tenho que mudar a minha frequência. Isso aqui já dá o tom, né? Mostra que a conversa vai muito além do físico. O que está em jogo aqui é uma mudança energética, uma alteração completa na vibração pessoal. E se a gente tivesse que resumir tudo numa palavra só, a palavra seria essa: alinhamento. A ideia central é essa, sabe? Fazer com que o mundo de fora, o corpo, o estilo de vida, tudo isso finalmente comece a refletir uma revolução interna que, segundo a fonte, já rolou. O de fora precisa alcançar o de dentro. Então, tá. Mas como é que começa essa tal revolução interna? Bom, tudo parte de uma percepção muito honesta de desalinhamento. É aquele sentimento de que a mente, a percepção de si, já virou a chave, já mudou, mas o corpo físico, bom, ele ainda não acompanhou essa transformação. E para deixar esse desalinhamento bem concreto, bem real, a gente tem um ponto de partida claro. 76 quilos para uma altura de 1,59 metros. Isso, tecnicamente, classifica o quadro como obesidade grau 1. É um dado tangível, sabe? É a âncora que dá início a toda essa jornada de realinhamento. E aqui tem um ponto que é crucial entender, tá? O objetivo não é simplesmente perder peso ou virar uma pessoa fitness de Instagram. A meta é bem mais profunda. É criar um estilo de vida que seja de fato saudável e maravilhoso. E para isso a ideia é integrar práticas holísticas, como a medicina chinesa e a Ayurveda. Ok, uma jornada tão pessoal, tão profunda assim, ela pede uma forma diferente de ser documentada, né? Era preciso uma ferramenta para registrar essa evolução, quase como um espelho digital para acompanhar o processo todo. E isso leva a uma pergunta fundamental, né? Como é que se documenta uma transformação tão íntima sem cair na pressão da performance? Sem aquela exposição toda que acaba inibindo a vulnerabilidade. O desafio era encontrar um equilíbrio entre se comprometer com o processo e manter a privacidade. A solução encontrada foi criar o que se chama de canal Dark. A ideia é bem simples. É um canal no YouTube onde o rosto da pessoa nunca aparece. Com isso, o foco vai todo para a estética, para a narração e para a jornada em si. Isso acaba criando um espaço seguro para ser vulnerável de verdade, sem a exposição direta. Funciona quase como um diário moderno, sabe? E a identidade visual e sensorial desse diário digital é super bem definida. Pensa numa estética leve, feminina, com sons suaves, cenas da natureza, manhãs mais lentas, a linguagem para ser íntima, poética e, o mais importante, verdadeira. O foco é total na experiência sensorial, na verdade do processo e não em projetar uma imagem de vida perfeita. A ideia é consistência e não perfeição. Bom, e tudo isso nos leva ao coração do plano, ao nome que resume toda essa filosofia: o Projeto Corpo-Alma. O lema do projeto resume a essência dele perfeitamente, transformando o corpo, curando a alma, elevando a vibração. Fica muito claro aqui, né? A abordagem é totalmente holística, conectando o físico, o emocional e o espiritual. Mas ok, como essa filosofia toda vira ação no dia a dia? O projeto se baseia em 5 pilares. O primeiro é o corpo em movimento, com atividades mais gentis, tipo yoga e caminhada. Depois vem a alimentação viva, com foco em comer de forma consciente, chás, nutrição emocional. O terceiro é a mente em paz, que entra com meditação, journaling, afirmações. Aí temos energia e vibração, com rituais simples e limpeza energética. E por fim, o estilo de vida alinhado, que é o que amarra tudo isso, com organização, autocuidado e rotinas saudáveis. Ok, com essa estrutura definida, o projeto parte para um plano bem prático para os primeiros 30 dias. E o tema central desse primeiro mês é um só: reconectar. E a abordagem aqui é super gradual. A primeira semana é a do reencontro, um momento para focar na presença, em ouvir o próprio corpo. A segunda semana é de limpeza, tanto do corpo quanto da mente, reduzindo até o tempo de tela. Na terceira entra o movimento, a ideia de ativar o corpo com prazer, com consistência. E finalmente a quarta semana é de integração, para consolidar os novos hábitos e celebrar as pequenas vitórias. É uma construção bem gentil, sabe? Nada de choque radical. E para a gente entender como isso se aplica no dia a dia mesmo, dá uma olhada nesse exemplo de rotina matinal. São passos bem simples, super acessíveis. Primeiro, hidratar, começando o dia com água morna e limão. Depois, mover,
com 5 a 10 minutinhos de alongamento leve. Em seguida, respirar, com 3 minutos de respiração consciente. Aí vem o afirmar, com a frase "Meu corpo é meu templo e eu o honro com amor". E por fim, nutrir, com um chá energizante. São pequenas ações, mas que, feitas com consistência, constroem a base de toda a mudança. Então, a gente chega num ponto que é crucial. Essa jornada toda, ela redefine o que significa transformação pessoal. É algo que vai muito, mas muito além da estética. A mudança de paradigma fica muito clara aqui. De um lado, a gente deixa para trás aquela mentalidade de dietas impossíveis, de culpa, de pressão. E do outro, se adota um modelo de alimentação consciente, de alto amor, de consistência. A meta deixa de ser ter um corpo perfeito e passa a ser ter uma vida alinhada. O exercício deixa de ser punição e vira uma fonte de prazer. É uma virada de chave total. E para integrar de vez a jornada física com a energética, o plano se apoia em outros 5 pilares, os pilares da manifestação. Primeiro, a atenção. Observar o que se come, o que se sente, o que se pensa. Depois, a energia. Se limpar e recarregar com a natureza, com o silêncio. A expressão, para liberar o peso emocional, seja escrevendo ou se movimentando. O auto-amor, que é sobre se olhar com compaixão todos os dias. E, por fim, a frequência, escolher o que eleva a gente, as músicas, as palavras, os hábitos. A mensagem aqui é claríssima, está tudo conectado. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final bem provocadora, que na verdade é o coração de todo esse projeto. E se o caminho mais eficaz para mudar o nosso corpo não for focar no corpo em si, mas na frequência que a gente habita? É uma ideia bem poderosa para a gente refletir, né? Resumindo, o que a gente viu aqui foi um plano fascinante, que trata a transformação não como uma batalha contra o corpo, mas como um processo de alinhamento com a alma. É uma abordagem consciente e, acima de tudo, profundamente pessoal. E como a autora do documento original sempre termina os textos dela com a mesma frase, para a gente ser fiel à fonte, até a próxima newsletter.